Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês neste momento. Acredito que todos tiveram uma bela reunião em família, com amigos, porque nós passamos há poucos dias pelas comemorações da chegada do Ano Novo e nós temos muita esperança de dias melhores. Que possamos então, com a proteção de nosso Mestre Jesus, dar continuidade a todos os nossos afazeres, nossas obrigações e sempre lembrando para nós, estudantes do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, sobre a importância de procurarmos colocar em prática os ensinamentos que nós estamos tendo. Então que tenhamos forças, coragem também, para que sigamos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso projeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e no vídeo anterior falamos algumas coisas a respeito dos mundos inferiores e mundos superiores. Consequentemente, na sequência, vamos falar agora a respeito do item mundos de expiações e de provas. Então chegamos aqui, propriamente dito, a respeito da característica primordial, primeira, do mundo em que nós estamos habitando, do mundo em que nós estamos passando pela nossa reencarnação. E diga-se de passagem, a mais importante de todas as anteriores que nós passamos. Daí, um pouquinho mais de compromisso e responsabilidade nós assumimos, porque nessa experiência atual, permitida pelo nosso Mestre Jesus e pelo Criador, nós temos mais uma vez a oportunidade de passarmos por situações que irão burilar os nossos sentimentos. Naturalmente, que nós estamos buscando a nossa melhora, a melhora da nossa conduta moral e o aprimoramento do nosso conhecimento no exercício da nossa inteligência. Então nós temos a oportunidade máxima, diante de todas as outras reencarnações que já tivemos, essa é sem dúvida a mais importante. Porque nós temos agora a consciência, através dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina, da maneira como precisamos nos comportar diante das situações da nossa existência, da nossa vida. Por isso que em nossas orações devemos sempre elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir para Ele nos dar força para superarmos os obstáculos que estarão à nossa frente. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, os obstáculos são internos, são da nossa intimidade. E esses são os principais que nós precisamos ficar atentos a ele, porque nós não temos outro objetivo senão aquele de melhorar a nossa conduta, através do aprimoramento dos nossos sentimentos, ou seja, dos bons sentimentos. E no princípio, nada mais é do que fortalecer o maior de todos os sentimentos, o sentimento do amor ao próximo, do amor a nós, do amor a Deus, e assim, consequentemente, transmitindo esse sentimento a todos aqueles que estão ao nosso redor da melhor maneira possível, diante das limitações que nós temos também na presente escalada evolutiva que nós nos encontramos. Vamos fazer sempre aquilo que for possível fazer, mas com boa vontade, com a vontade de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então aqui nós percebemos neste item, através desse texto que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um ensinamento que ao final está assinado pelo Espírito Santo Agostinho,
que foi recebido por Kardec na reunião mediúnica lá em Paris em 1862. Então aqui Santo Agostinho inicia dizendo algo muito interessante. Ele fala: o que poderei dizer a vocês a respeito do mundo de expiação que vocês já não saibam? Ou seja, que é um ambiente de tribulação. É aqui que nós exercitamos, no contato com o nosso próximo, a necessidade de nos avaliar a nossa intimidade com boa vontade e com honestidade, como eu digo sempre, porque precisamos ser honestos para buscar enxergar em nossa intimidade aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que não está de acordo com o que Jesus nos ensinou. E todos nós temos ainda esses sentimentos que precisamos melhorar. Muitas vezes somos impacientes, na maioria das vezes orgulhosos, em outras vezes egoístas. Em outras situações somos agressivos, em outras ainda nos vingamos do nosso próximo de maneira mais sutil do que vingávamos em outras existências. Com certeza, porque já melhoramos bastante diante das nossas reencarnações anteriores. Não temos dúvida a respeito disso. Porque se aqui estamos, nós estamos muito melhor do que estávamos em outros tempos, em reencarnações passadas. Mas se aqui ainda estamos, é porque ainda há necessidade de trabalhar os nossos sentimentos, a nossa conduta. E estamos no mundo de expiação. Lembrando que até mesmo espíritas não têm esse conceito ainda muito forte em sua intimidade, em sua consciência, sobre o que se trata da expiação, ou seja, o que é a expiação. Expiar é nada mais, nada menos do que sofrer as consequências dos atos equivocados que nós praticamos no passado, ou seja, das decisões que nós tivemos no passado. Decisões essas que hoje, como eram equivocadas, hoje nos trazem sofrimento. Esse sofrimento pode ser das dificuldades que nós temos no dia a dia, no trato com o nosso próximo, nas dificuldades de adaptação, de compreensão. O sofrimento pode vir ocasionado por doenças, que são somatizados em nosso corpo físico, mas porque a origem dessas doenças estão lá em nosso espírito, ou seja, na nossa essência espiritual, por equívocos praticados no passado. E hoje nós somatizamos para que possamos passar por situações difíceis, enfrentar essas situações e assim resgatarmos os erros que nós cometemos. Não trata-se de punição de maneira alguma. Deus não nos pune. Quando nós formos fazer a leitura do Evangelho, quando fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, muitas vezes ali existem os terminhos ainda utilizados na codificação como punição, como castigo. Nós temos que mudar esse terminho e lermos e compreendermos que são consequências. Nada de punição, nada de castigo, porque nosso Pai não nos pune, não nos castiga. É só nós refletirmos um pouquinho, com racionalidade, a respeito da nossa condição, porque o Pai nos dá todo o tempo do mundo para que nós possamos aprender com os nossos atos. Tanto que um dos princípios basilares da doutrina espírita é a reencarnação. E a reencarnação, ela existe justamente para isso, para que a gente possa retornar
a experiência material e trabalhar novamente a nossa conduta, os nossos sentimentos, para errarmos menos do que erramos no passado. Então não existe castigo, não existe punição alguma. O que existe são oportunidades. E sabendo disso, nós temos ferramentas para suportar as dificuldades que nós passamos. Então a expiação é justamente isso, consequência dos equívocos do passado que hoje nos trazem sofrimento, dores. As causas são as mais variadas possíveis. E então por isso que nós vemos que todos nós, espíritos, que estamos nessa faixa evolutiva de aprendizado, que nos encontramos aqui encarnados no planeta Terra, que segundo a classificação de Kardec é um planeta de expiação e de provas, todos nós que estamos aqui temos algo a resolver com nós ou com o nosso próximo. Por isso que passamos por dificuldades, inúmeras dificuldades. A questão das provas, como nós já falamos em outras ocasiões, são situações que nós nos deparamos que não são consequências dos erros do passado, mas são situações, muitas vezes também dolorosas, que vai fazer com que a gente se desafie, com que nós nos desafiemos para passar por uma situação difícil, mantendo o nosso equilíbrio. Daí a importância de estarmos sempre em sintonia com a espiritualidade superior, sempre em sintonia com o nosso Mestre Jesus, confiando que somos assistidos, que estamos sendo sempre ajudados, aconselhados para seguirmos num bom caminho. Então, se nos deparamos com uma situação difícil, que não seja consequências dos erros do passado, isso é um desafio, é uma prova que nós precisamos trabalhar e suportá-la. Também pode ser que venha dores, sofrimentos, mas nós já estamos numa situação de capacidade de passar por essa situação. Daí o chamado, por isso que se chama prova, aonde nós somos desafiados a ir de encontro com os nossos conhecimentos que já adquirimos na nossa evolução. Então aqui nesse mundo de expiação e de prova, existem uma faixa de espíritos encarnados nessa mesma situação. Uns que acabaram de chegar dos mundos primitivos e outros que já estão prestes a sair desse mundo de expiação e passar para um mundo de regeneração, um outro passinho na nossa evolução. Mas todos nós que estamos aqui, estamos nessa faixa, então não é uma linha, todos estão iguais em evolução, não. Uns estão mais evoluídos do que outros, e nós percebemos isso. É só analisarmos o comportamento, os posicionamentos, a argumentação das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo entre os nossos familiares. Alguns ainda demonstram um comportamento de agressividade e ignorância muito grande, enquanto que outros já têm um nível de compreensão ou já têm condições de perdoar com muito mais facilidade os equívocos que o outro comete em relação a si. Então, nós vemos que mesmo aqui, uns estão num grau mais elevado do que outros, mas todos nós estamos passando por esse mesmo momento de aprendizado. Então, as características do mundo de expiação é justamente essa. É um mundo onde ainda existem dificuldades, porque
como ele ainda está em transição, nós ainda estamos trabalhando, a sociedade que aqui está ainda necessita de estudo, de trabalho, de aprendizado e de passar por provas. Por isso que todos nós aqui ainda passamos por grandes dificuldades, e é por isso que a felicidade que nós almejamos, ela ainda é muito curta. E lembrando que a felicidade não é algo que nós possamos apontar e falar, não, eu quero seguir e atingir a felicidade. Não, a felicidade é consequência da caminhada que nós estamos fazendo. Portanto, toda vez que nós damos um passo e esse passo nos promove, nos dá satisfação que nós estamos no caminho correto, nós ficamos felizes. Mas em seguida já vem a responsabilidade do pensamento que precisamos dar um outro passo. Aí vem o trabalho de burilamento novamente, de equilíbrio emocional, e assim nós vamos dando um passo após o outro. E a consequência, quando estamos no caminho correto, é a felicidade. Lembrando que a felicidade constante, a felicidade perene, é uma consequência da evolução espiritual que nós vamos atingir em outros mundos, em outros níveis, em mundos mais avançados do que nós estamos aqui hoje. Mas, diante de tudo o que nós vemos ao nosso redor, percebemos as características do mundo de expiação e de provas. Não só na dificuldade do trato com o nosso próximo, mas também nós vemos a questão da natureza. Apesar da natureza, dos eventos atmosféricos, do clima, já ter melhorado muito de quando nós éramos mundos primitivos lá atrás ainda, na formação, as tribulações da atmosfera e assim por diante, hoje já está apaziguando, mas ainda temos, vários eventos atmosféricos da natureza que volta e meia causam um grande transtorno, desencarnes coletivos e assim por diante. Mesmo esses eventos atmosféricos, com o passar, o aprimoramento da sociedade encarnada, eles também vão se acomodando e vão diminuindo, não vão ficando tão graves e severos como era no mundo de primitivo lá atrás, e como ainda é, mas muito melhor, nos nossos tempos. Então nós estamos ainda neste mundo de expiação. Lembrando que não existe apenas aqui o planeta que nós estamos encarnado, que está nessa categoria de mundo de expiação e de prova. Existem uma infinidade de mundos que também estão nessa mesma categoria que o nosso. Como existe uma infinidade de mundos que estão na categoria de mundos primitivos. Como existe uma outra infinidade de mundo que já está na categoria de mundos de regeneração. E assim por diante. Então, a humanidade encarnada nesses mundos é muito grande. É algo que nós não temos condições de compreender e abarcar em nosso conhecimento, em nossa inteligência. Mas, se nós olharmos de noite para o céu, nós vamos ver essa infinidade de luzes que piscam. Ali nós vemos que existem sóis, estrelas, e lembrando que ao redor de cada sol, de cada estrela, existem vários, diversos, inúmeros, uma infinidade de mundos que habitam, que circulam essas estrelas. Então, imagine como que é grande esse mundão criado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. E quantas oportunidades nós temos para melhorar a nossa conduta, sempre olhando para frente. Meus amigos,
Então chegamos ao final desse vídeo e eu recomendo também que, além do estudo do Evangelho, da leitura desse item que nós acabamos de ver, Mundo de Expiações e de Provas, lá do Evangelho, capítulo 3, também vamos dar uma leitura lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4, da pluralidade das existências. O nosso amigo Dalto já fez o estudo, já passou por aqui, ele está mais avançado no estudo do Livro dos Espíritos, mas é bom nós fazermos uma leitura ali a partir da questão 166 das reencarnações. Vamos ter uma ideia também sobre essas questões dos mundos que nós habitamos, e mais precisamente do mundo de provas e expiações que nós estamos. Então, vamos elevar o pensamento ao nosso Criador nesse momento. Amado Senhor, nos abençoe e nos fortaleça. Agradecemos de todo o coração as oportunidades que recebemos, principalmente dessa reencarnação, que é a mais importante. E com esse conhecimento, que o Senhor nos fortaleça, para que tenhamos sempre condições de tomar as melhores resoluções em nossa vida, em nossa existência, que possamos dessa maneira diminuir as consequências equivocadas que nós temos, melhorando a nossa conduta. Obrigado, mestre amigo, pelas oportunidades e ensinamento que o Senhor nos deu. Assim seja. Até mais, meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus.